noite, galera. Boa noite, Estevão. Boa noite, Júlio Alexandre. Opa! Boa noite, Adilson. Com um agradecimento para a Monastério Cervejas Especiais e também para a banda Taxi Free. Esse é o 20º programa do Física de Boteco. Opa! Estamos indo longe, hein, senhores? XX. XX. Sim. E já foi comentado no programa passado o XX. Ah. Né? Sim. Havíamos falado um Uma pouquinho XY, sobre né? o Xixi. Não, né? Não, XY Melhor não. Essa mesa tá muito XY, na realidade. pois Mas é, beleza. eu ia A gente fazer- precisa de um toque feminino aqui. Bom, vamos lá. Hoje, o tema é sobre engenharia. Hoje os físicos vão ficar um pouquinho de lado. Né? O nome do programa é Física de Boteco. Mas hoje o tema é sobre engenharia. Os Engenharia é uma engenheiros do século aplicação da física. XX, que é uma aplicação da física. Cara, Então os físicos não ficam de lado. rapaz, eu sempre arrumava briga com meus amigos que faziam faculdade de física na época da Federal, que eu sempre falava para eles o seguinte: não, você faz engenharia, cara, engenharia nada mais é do que física e química aplicada. Exatamente. Rapaz, os caras ficavam loucos. É a mesma coisa que falar com os químicos. Eu pegava no pé dos químicos da seguinte maneira: química é simplesmente física quântica aplicada. Né? Tem sempre essas brincadeirinhas. Mas enfim, hoje o tema é sobre a engenharia do século XX. E para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema, para bater um papo aqui no Boteco com a gente traz o nosso convidado, que hoje é o Rafael Bianchini Glavan, que ele é consultor empresarial e analista estratégico com mais de 20 anos de experiência. É isso mesmo, Rafael? Exatamente. Olha só, nossa, que... Essa cara de que novinho legal, só hein? engana, hein? Ah, pois é. Ele é professor do Senai, Florianópolis, é isso? Tem livros publicados na área de atuação dele e vários anos de atuação em diversas regiões de Santa Catarina e fora também. Fora também? Exatamente. Oh, beleza. Tive a honra de trabalhar com o professor Adilson há uns 10 anos atrás, durante 2 ou 3 anos. Fui subordinado dele, ele foi meu coordenador. Foi uma bela experiência. Show de bola, Deu show pra de bola, dar. maravilha. Bom, então o papo hoje vai ser conduzido mais pelo nosso colega Adilson, que trouxe o Rafael Glavan aí para bater um papo com a gente. Só que antes eu gostaria de falar sobre uma efeméride do dia. Opa! Diga aí. Opa! Em 12 de setembro de 2003, morria Johnny Cash. No dia de hoje, em 2003, há 15 anos atrás, morreu Johnny Cash. Interessante, né? Agora, É um grande símbolo da música country e southern rock dos Estados Unidos. Mas, Johnny enfim, Cash. era basicamente isso aí. Então agora eu passo a palavra para o nosso Adilson, que vai abrir a pauta sobre a engenharia do século XX. Adilson, tá contigo. Muito obrigado. Professor Rafael, fiquei meio constrangido. Subordinado é cruel, hein? Mas Adilson, a administração é sob o comando. Ó, já, Sob o seu comando. já começamos bem, então. Eu estava sob o seu comando. Mas o que eu ia te dizer? Quando nós conversamos sobre essa pauta, né, uma pauta muito interessante, e quando nós concebemos esse programa, que era um programa que já estava delineado pelos professor Estevam. Estevam E Leandro. professor Leandro Neckel, né, o objetivo era falar sobre esses aspectos da ciência e tecnologia que envolvem as várias áreas. E o que sempre nos chamou a atenção, e mesmo me chamou a atenção, principalmente interagindo com o pessoal da administração, que a FGV, falando uma brincadeira agora, já que os físicos fazem com os engenheiros fazem com a FGV uma brincadeira, porque as primeiras grades da Fundação Getúlio Vargas de administração, os 2 primeiros anos eram igual das engenharias. Para a FGV, um bom gestor era um engenheiro que sabia economia. Sim. Esse sim, era um sim. conceito. Porque desde o momento da Revolução Industrial e a indústria, na versão 1, ela foi tocada por engenheiros. Eu não sei se a certeza. versão 4.0 será, mas a versão 1 e 2 e 3, né, ela foi tocada por engenheiros. Então, eu gostaria de fazer aí uma colocação, e é muito importante que o professor Rafael explique isso, né? Porque a engenharia do século XX foi feita por engenheiros, os cursos de administração são modernos, né, de gestão são modernos, e os grandes pensadores da administração do século XX tiveram a tutela dos conceitos de engenharia. E gostaria que começasse a falar primeiro sobre a Revolução Industrial e introduzisse como é que o Taylor entra e depois o Ford entra nessa história aí, como os engenheiros. Bom, boa noite, Adilson. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo Boa noite. convite. Bem-vindo. Na verdade, o início da administração se dá pelos engenheiros porque não haviam cursos de administração. A ciência da administração não fazia sentido numa era do feudalismo, numa era da monarquia, porque não havia mercado, não havia competição.
Então, o primeiro curso de administração vem a ser fundado em 1891 pela Wharton School. Quem era o Wharton? Engenheiro. Professor Adilson. Então, os primeiros grandes administradores, na verdade, eram engenheiros, planejadores, analíticos, usando o lado convergente do cérebro, analistas de processos, organização racional do trabalho. Né? O que acontece? A minha graduação é administração. Depois que eu fui cursar o mestrado e o doutorado na engenharia de produção. Certo. O que eu entendo como engenharia? A engenharia, vocês falaram anteriormente que precisa da física e da química. Eu entendo que também precisa da matemática. Sim. Eu acredito que a engenharia se desenvolve pelo intermédio, como talvez plataformas de desenvolvimento, a matemática, a física. Uma ferramenta para quantificar os fenômenos físicos, né? A matemática. Exatamente. Os próprios cursos de engenharia de produção vieram depois, muito tempo depois da Revolução Industrial. Então, a grande questão é que, já entrando aqui na pauta, o século XX, grande parte dele foi tocado por engenheiros. Até porque o primeiro curso de administração no Brasil vem em 1954. Olha Foi só. depois do Getúlio. Foi depois de Getúlio. que criou. Tarde, hein? Sim, o Getúlio que criou a Fundação Getúlio Vargas para criar o Estado burocrático. Você Não teve tinha gente para gerenciar o Estado. Você teve o DASP, o Departamento de Administração Pública. Depois você teve ali em 32 um movimento pedindo novos cursos, além de Direito e Economia. Tanto é que a única disciplina relacionada à administração era dada no curso de Direito. Você tinha uma disciplina de administração geral nos cursos de Direito. Aí em 52 vem Parece tão destoa assim, né? Direito, administração, é um negócio meio que não se mistura, pelo menos aos meus olhos incautos. possivelmente não. Assim, né? É como tu botar água e óleo, mas não mistura. Direito é totalmente a parte da administração. O que é mais bizarro, a disciplina de lógica, né? Que é muito pautada pelas áreas da exata, né? Uhum. Tu sabe que hoje ela só sobrevive no direito. O único curso tem lógica. A engenharia tem lógica. Na computação? Não. A computação tem lógica. Tem Filosofia. Lógica para a computação. E o direito. Mas eu até entendo. Engraçado, o direito ele absorve esses conhecimentos, né? E aí aconteceu ali que no final, em 45, Gustavo Capanema pediu abertura de curso de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. E em 54 começa o curso de Administração. Mas até então, todos os administradores eram engenheiros. Eu entendo basicamente, se a plataforma da engenharia para desenvolvimento é a física, a química, a matemática, um físico é um engenheiro. Eu entendo um físico como engenheiro? Estou errado? Não, o físico é o engenheiro. Nós até brincamos na engenharia que dizemos que os físicos são engenheiros sem bom senso. Eu não ousaria chegar nesse ponto. Olha, Estevão. é muito interessante essa parte, porque na verdade é o seguinte, eu posso dizer que físico, na verdade, estuda os fenômenos justamente com o interesse de se aplicar alguma coisa para o avanço da sociedade, seja para o conforto, seja para, né, para o consumo direto, para alguma coisa. Tá? Você estuda fenômenos. Realmente você tem os físicos que estão na fronteira do conhecimento, assim por dizer, que não olham aquele estudo, aquele fenômeno para alguma aplicação. Mas um dia será. Tem algumas histórias clássicas sobre essa colocação que tu fizesse, né? Porque, Sim. assim, muitas vezes a gente estuda ciência por simplesmente estudar ciência. E muitas vezes a gente não pensa no que se aplica. E às vezes as nossas aulas até são muito engessadas, porque muitas vezes a gente se anima muito com a explicação do fenômeno. E a gente acaba esquecendo do que realmente importa para o curso de engenharia, que é a aplicação e controle. Né? Perfeito. Mas o professor Rafael, mas como é que assim, ó? Porque a primeira vez que houve, nós saímos do feudalismo até uma era industrial e surge um cara chamado Taylor na jogada. Ele era engenheiro metalurgista que era subordinado ao Wharton numa fábrica de fundição, não era? Só lembrando que o Wharton era engenheiro. O Wharton era engenheiro e o Taylor era um empregado dele, subordinado à época. Sim. E ele até deu 5% de participação da fábrica porque o Taylor resolveu
incrementar algumas... E lembrando que a grande ideia, o grande incentivador de fundar o Wharton foi Benjamin Franklin. Wharton University. Exatamente, Benjamin Franklin foi um dos grandes propulsores da abertura. E por ali passaram o atual presidente norte-americano, Donald Trump, o Macri, presidente da Argentina. Fez o Wharton. Martin Luther King. Fez o Wharton. Eles fizeram o Wharton. Legal. Olha só, o Adriano Michel Bernardim está interagindo aqui conosco e está mandando a seguinte pergunta. Ó, Clavan, qual é o limite entre engenharia, administração e gestão? Bom, traçar um limite seria algo acadêmico para um estudo um pouco mais científico aprofundado. Eu leciono em algumas engenharias, em algumas ciências econômicas ou da administração. Eu não sei se eu enxergo limites de curso ou limites de atuação. Não está especificado aqui, simplesmente limites. O próprio que Adilson antes relatou que a brincadeira é que na administração um bom administrador é um engenheiro que entende de economia. Nós passamos por uma grande mudança. Os primeiros administradores eram engenheiros, primeiro porque não havia cursos de administração. Em um segundo momento, a análise de processos, o perfil racional, mapeamento, estatística, o lado convergente do cérebro, era algo muito mais pertencente às engenharias do que ao administrador. Certo. Aquilo que vem hoje migrando para o mundo, já puxando de Taylor para Jack Welch, é muito mais... Que era engenheiro químico? PhD em química? PhD em química, Jack Welch, é muito mais um lado divergente do cérebro. A questão, o que é o lado divergente? A negociação, a habilidade de comunicação. Entra até um pouco naquele episódio, não sei se o 11, da inteligência artificial. Certo. Que o professor Adilson citou de alguém que foi na instituição de vocês e que polemizou e criou um futuro catastrófico. Sim, sobre a indústria 4.0. No futuro, quem mandará no mundo não serão os robôs, serão os donos das fábricas de robôs. Aquela velha pergunta, né? Quando a gente era criança, se brincava, quem é mais inteligente, é o homem ou a máquina? Então, o limite... Mas aí, quem é o mais inteligente? Era uma brincadeira que uma criança fazia com a outra, na realidade. A brincadeira assim, não, a máquina, porque ela faz cálculo muito mais rápido. Enquanto criança, a gente pensava que o mais inteligente era quem fazia cálculo mais rápido. Uma vez eu estou numa fábrica, e tinha um braço mecânico que escrevia. E aí o cara que estava apresentando o braço mecânico olhou para nós. Olha, vocês podem falar em qualquer idioma, que ele escreve em qualquer idioma. Exatamente. Duvido falar no idioma manezinho, cara. Porra, ele escreve em qualquer idioma, eu não entendi. Um braço mecânico escreve em qualquer idioma, eu não entendi. Tipo, como se... É como um colega meu que ficou espantado. Mecânico poliglota? Não, uma máquina poliglota. Sim, ele tem várias glotes, né? Tinha um colega alemão que uma vez ele ficou espantado. Tinha um colega ali de Blumenau que ele cantava a marra de nós. Sabe que o meu cachorro entende alemão? E eu digo, puxa, que coisa impressionante o cavalo dele. Ele treinou o cachorro em alemão e ele ficava cantando marra que o cachorro falava alemão. Entendi. Porra, entendi alemão? Como assim? Bom... Ô, Neckel, só para não deixar a nossa audiência no vazio, o limite de formação é uma questão acadêmica, Ministério da Educação e Cultura. O limite de atuação, eu acredito que vai muito do perfil. Eu conheço grandes engenheiros que não têm perfil para atuação de gestor. Eu conheço administradores, que é a sua maioria, que fogem da matemática. O Adilson foi meu coordenador em curso de administração, o pessoal corre da matemática financeira. Alguém que corre da matemática financeira na tua disciplina, Estevão, não sobrevive a 2 minutos. Verdade. Então, o limite ali eu entendo como de atuação. Geralmente, o administrador ele tem um perfil mais geral, mais divergente, negociação, habilidades, comercial, e o engenheiro teria mais um processo analítico. Mas tu sabe que uma coisa interessante, eu acho que o professor ele está explicando uma coisa que um dos engenheiros escreveu sobre isso, Fayol. Opa, Fayol escreve isso em 1925 e as pessoas não entendem isso, né? O que o Fayol escreve?
Fayol escreve que à medida que tu sobe na pirâmide da corporação, ou da empresa, ou da organização, ou da estrutura organizacional, seja ela qual for, seja família, seja qualquer coisa, tu mais tem que desenvolver habilidade administrativa e menos operacional. Sim. E isso foi dito por um engenheiro francês, Henri Fayol. Henri Fayol. Então a grande questão é a Mas faz seguinte. sentido, né? Na verdade, isso para mim, desculpa interrompê-los, mas isso Por favor. aparentemente parece ser um clássico exemplo no qual você acaba atrofiando um dos braços e o outro acaba sendo hipertrofiado devido às atividades. Não, exatamente. Tanto que eu faço uma É colocação. uma maneira bem simples de ver isso aí. Não, e eu faço uma colocação aqui muito interessante, professor. O MEC ele exige que os coordenadores de curso sejam da área. Então, tipo assim, como o cara é coordenador, não precisa nem ser da área. Tu vê, se tu olhar hoje quem é que coordena Harvard, é um cara da administração de empresa, Sim. certo? A ideia de que que alguém que tem que comandar um hospital tem que ser um médico é um equívoco baseado num conceito que o Henri Fayol já declarou. É equivocado essa lógica. Só que as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. A minha visão, né, que eu só aduzindo aqui um comentário, tirando a engenharia elétrica, nas outras eu já lecionei, civil, mecânica, produção. Durante muito tempo eu pensava que era mais fácil ensinar um pouco de logística, de estratégia e marketing aos engenheiros do que dar um pouco de racionalidade e lado convergente para os administradores. Percebes isso? Percebo. Durante Fácil, muito, fácil. O durante engenheiro muito absorve tempo, mais rápido. sim, absorvia mais rápido a parte estratégia, marketing comercial. Hoje eu já vejo o contrário. O rumo que a indústria 4.0 está tomando, a necessidade hoje, que já não é nem mais uma necessidade, é uma realidade, de uma formação um pouco mais plena. Basta acessar lá. Essa madrugada eu fiquei, madrugada passada, terça para quarta, acessando MIT, Harvard, as grandes universidades norte-americanas e europeias, o perfil das engenharias mecânicas, civis, robótica, impressora 3D, computação, mobilidade urbana, infraestrutura, aquilo que nós conversávamos antes do programa, Estevão. Eu falo para os alunos, se vocês não tiverem nada para fazer, tiverem vaga no coisa, façam alguma coisa da computação, não vão perder. Olha lá, o dedinho da interação subiu tá aqui. aí? Quem tá aí? Tem gente que não acaba mais. Jéssica Olha, Lopes, Pânica da Depressão. Eu julgaria dizer que nós estamos com recorde de público. Ao vivo, mesmo? né? Então já um agradecimento de Coisa novo boa. ao Glavan. Fiz um bom trabalho. Excelente. Inbound marketing. Como é que é? Endomarketing. Fiz um bom funil de vendas. Prospect, leads. Oh, show de bola. Olha Toda a só. torcida do Flamengo e Corinthians que estão ali, né, em volta nas telas, tá assistindo, então realmente... Tá valendo. Olha só, nós temos a interação de bastante gente que já é do nosso meio aqui. A Monique Souza tá aí, a Camila Lima tá aí, o Grego tá aí, a Nicole Grosch tá aí, a Camila Madalosso Rafael, minha esposa, tá aqui presente com a gente, mas ela também tá na interação. Opa. O Mauro, Pô, aqui com Mauro a gente, Benedetti. o professor Mauro tá com a gente, Carlos Alberto tá aqui, provavelmente falando ótimo professor, meu mestre, onde me espelho muito, provavelmente falando... Deve ser o Carlos Alberto Gaspar, da parte de Provavelmente, logística. Se for ele vai dar um comentário aqui pra gente, confirmando. A Genor Carneiro também tá com a gente, a Nicole eu já comentei. Júlio Frantz. Ô, Agenor. Professor Júlio Frantz sim. de mecanismos, Show de de bola. projetos. Novo professor de Legal. mecanismo. Professor, Quem tá mandando um abraço aqui pro Glavan também é o Di Carvalho. Opa! Excelente aluno da administração. O de Carvalho foi dureza, hein, professor? DY Carvalho. É Dilon, o nome dele é Dilon. Dilon Carvalho, é isso aí. Felipe Dilon. Pô, coitado. Canta muito. Pô, a interação, Ventos ou a interação nunca mais volta, cara. Pô, Felipe Aí toma calha com a gente, Como é que é cara. o nome da música de espanta, Dilon? né, cara? Deixa eu continuar aqui. O Telmo Rafael também mandando um abraço pro Telmo Glavan. Rafael, grande amigo do Laguna, audiência já em Laguna. Nossa, amigaço de Laguna. Dilon é Tubarão, Telmo Rafael é Laguna. A Jéssica Lopes é nossa... Jéssica Lopes, que é uma bruxa de plantão. É, isso aí, ela vai brigar contigo. A Josimara Goulart também mandando um abraço pro Glavan. Opa, Jéssica Goulart, excelente aluna também. Josimara Goulart. Ah, Josimara Goulart. Josimara Goulart. E tem o Pescaria Brava ali, do lado da ponte de Laguna. É, beleza.
Tem outras interações que acabaram de entrar. O Christian Henrique acabou de entrar. Mecânica da Depressão está conosco. Opa! O grande Mecânica da Depressão está Jéssica conosco. Lopes, Mecânica da Depressão, sempre. As figuras clássicas do programa. O Hector Amaro Virgínia também está com a gente. Olha, tem bastante gente, cara. Enquanto as camisas do Hector estão Nossa, comigo, cara. que eu esqueço de entregar sempre. Não acaba mais. Olha, Cara, tu sabe que o Hector tem uma característica muito interessante, ele tem memória, ele desenvolveu a memória recente, é impressionante. Sabia que os colegas do Hector, da engenharia mecânica, não sabiam o seu nome de matrícula e o Hector sabia o nome de matrícula dos alunos. Opa. Aham, impressionante. Que memória? Exatamente. e além disso, ó, além desses todos, ainda tem Guilherme Espínola Patrício, o Cláudio Zongo está com a gente. O poeta. Poeta. Mara Rúbia Lucinski também está com a gente. Wagner Cardoso, perdão. Renan Frasson. O Cadu tá aí? Opa, Renan Frasson, Não, meu aluno no eu Senai. não Wagner lembro aqui. Cardoso, meu amigo. Abraço pro professor Rafael, tá aqui, exatamente. Aê. Né? O Wagner Cardoso é figueirense nato. Não, ele tá me provocando. Eu imagino. Meu time tem... Renan Vou Frasson, dizer um uma abraço. coisa, meu time tem poucas letras. E poucos É o títulos também. Havaí. Pô, mas aí o convidado... Mas nós temos um da Série C aqui em cima, vocês não têm. Pois é, meu sonho. Meu sonho. Série C foi cruel, hein, pô? Bom, beleza. Vamos voltando então, Vamos vamos voltar. voltando ao papo, olha só. O Júlio França está mandando o seguinte aqui, ó. O ambiente de inovação hoje também, o que o professor pode falar a respeito de disciplinas que incentivam a criação de startups nos cursos de engenharia. Opa, Interessante, né? aproveitando o Interessante. teu gancho, agradeço a interação. Na verdade, então, a opinião que eu vinha antes ali era o seguinte, era muito mais fácil ensinar um pouco de administração aos engenheiros do que um pouco de engenharia aos administradores. Hoje, essa mudança que nós temos, eu vejo com um pouco mais de necessidade, dar um pouco mais de visão organizacional, inovativa para os engenheiros. Então, nessa madrugada, vendo os cursos europeus, norte-americanos, a visão sistêmica que os engenheiros têm, mobilidade urbana, 3D, robótica, a necessidade hoje de você fazer startups, há uma necessidade que nós temos que falar aqui, que é o seguinte, não há empregos para todo mundo. O serviço público não consegue absorver toda a mão de obra. Uma das poucas saídas que nós temos é o empreendedorismo. Nós temos que formar uma massa que saia das nossas instituições de ensino capazes de gerar trabalho e renda. Desde a década de 80 que não se fala mais em emprego, é trabalho e renda, a era do trabalho e renda. Então eu vejo, e aí eu posso estar incorrendo em um erro perante engenheiros de graduação, eu sou só de pós-graduação, eu vejo que é necessário hoje reforçar conhecimentos inovativos, seja startups ou Exato. para o pessoal da engenharia. Uma coisa que foi bem interessante aí, que foi colocada até um tempo atrás ali, desculpa, mas tem a ver com isso aí. O problema é que eu vejo, é uma certa crítica que eu digo assim, é no engessamento dos cursos, não propriamente os cursos, mas eles são engessados. Estão começando a ficar engessados. Eles são, não é que eles se auto-engessam, mas é que eles são fixados. É o caso, por exemplo, o seguinte, um coordenador de curso obrigatoriamente tem que ser da área. Ferrou. Não é, você não tem a liberdade de escolher quem você acha que pode ser. Isso seria um empreendimento. De repente eu arrisco colocar um administrador que quem sabe vai dar uma visão melhor para mim ou não, entendeu? Posso dar o empreendimento, antes de mais nada, é arriscar também. Posso dar um exemplo peculiar, professor? Vou dar um exemplo aqui. Eu e o professor Gravan participamos de um curso de administração ao qual eu era o coordenador da engenharia mecânica. E quando vieram os avaliadores do MEC, eles questionaram isso. E eu usei o FAIOL para justificar. Digo assim, vocês da área de administração conhecem mais do que o FAIOL já explicou isso. E aí é o seguinte, resumindo, nós tiramos nota 4 e fizemos ENAD e deu nota 4 também. Outra coisa aqui para mim, ENAD é algo para atender o governo, Sim. mas não as empresas, Não as empresas, também não. que é o que a gente havia conversado anteriormente. Exatamente. Com certeza, Estevão. Desculpa, isso é uma visão. Alguém pode dizer não, mas não. O ENAD foi desenvolvido justamente pensando nas empresas que o governo fez, não sei o que, não sei o que. Ainda assim, desculpa, mas
realmente, assim, o que falta é... Nós formamos, nós temos uma escola politécnica, vamos dizer assim. Tá? Um instituto onde vai formar mentes pensantes. Eu acho que deveria ser profissionalizantes. politécnico, não é. Não é. E aí eu vou fazer uma pergunta. Permitiu Daqui entrar a para pouco mim? tu vai pro Einstein, Politécnico Não, de Paris. exatamente. Agora Ai, eu meu vou Deus. fazer uma pergunta para os físicos de plantão, professor. Lá vem. Einstein Lá formou-se vem. na Politécnica de Zurique. Ele era engenheiro ou físico, professor? Ele é físico formado na Politécnica. Ele é Ponto. físico. O que é físico formado na Politécnica? Se não for Ele é técnico, físico formado na Politécnica. Não, ponto. não existe isso, professor. Ele é engenheiro, porra. É físico formado Vocês na não aceitam essa verdade cruel, né? Pessoal, é muito tanto duro. é que eu trabalho no Senai, como falado anteriormente, e o Senai hoje é a mola propulsora da indústria 4.0 no Brasil. Até porque o sistema aí é da indústria. É só acessar os documentos oficiais. As maiores dificuldades hoje para a tal da indústria 4.0, que vocês já fizeram um programa brilhante sobre o assunto, é falta de recursos humanos. É recursos humanos, é aspectos regulatórios, é intercâmbio, transferência de tecnologia com outros países. Não adianta colocar tecnologia e você não ter uma formação adequada para tal. Sim, isso é uma... Mas isso é uma questão interessante para colocar essa questão da tecnologia da indústria 4.0. Eu acho que nós já discutimos naquele... Hoje nós concluímos que a indústria 4.0 está bem obrigada. O problema é o seguinte... eu acho que o engenheiro do século XXI é diferente do engenheiro do século XX. Então, vê, nós temos no século XX o Taylor, aí o Ford entra na parada, cria a indústria automobilística aqui por Peter Drucker. O próprio Peter Drucker, que é um guru da administração do século XX, ele diz que é a rainha das indústrias, tanto que nós nos espelhamos na indústria automobilística para fazer tudo, porque é o teto tecnológico nosso, porque acima dela vem a aeronáutica espacial, certo? E aí nós temos um outro engenheiro que fez um papel interessante, Sloan. Sloan? O Sloan, presidente da Alfred Sloan. General Motors. Só para contextualizar ali a pergunta que o Adilson falou antes, a segunda revolução industrial troca o ferro pelo aço. E troca também a máquina a vapor de James Watt pela eletricidade. Legal. Essa é a indústria 2.0. É a 2.0. Tá, e a 3.0 quem é? Foi a revolução da informação. Que acontece quando? Acontece em 1950? 1950, Não, ali, é terra... bem antes. Não, na verdade, Não, 50, há algumas fala, divergências 70. ali final da Segunda Guerra, quando você começa ali a questão até dos protocolos para troca de informações ali, que seria a Bitnet, ARPANET, a segurança Década de 70, das informações por causa da Guerra Fria. Tá, década de 70. Isso. Começa ali 45, 50 e depois vai para a década de... Porque 50 cria-se o transistor, né? O engenheiro da Texas Instruments cria o transistor. E aí vai o seguinte, professor, e a revolução, como é que vem aí a revolução da qualidade? Também é tocada por um engenheiro chamado Edward Deming. Deming, sim. Deming foi... O Deming, na verdade, foi uma figura muito Eletricista. interessante, porque o Deming era norte-americano. Aliás, a qualidade total do Japão foi feita por professores norte-americanos. Todo mundo adora carro Toyota e Honda, mas não sabe que quem fez tudo isso é Deming. Tanto que tem um prêmio no Japão chamado Prêmio Deming. Sabe por que foi criado o Prêmio Deming? Sim, na verdade o Deming foi para lá, ensinou centenas de pessoas e quando a indústria japonesa teve o ganho de produtividade, ele se recusou a ganhar royalties. Pelo trabalho e pelos artigos. Aí o governo deu um prêmio. O prêmio Deming. Só que na verdade o pai, o criador da base, onde é que Deming bebeu? Shewhart. Que era? Também engenheiro. Shewhart foi verdadeiro criador do PDCA, Plan Do Check Action. Certo. A melhoria de processos. Ciclo PDCA. Ciclo PDCA. Deming aprimorou, botou na caixa de retumbância ou de ressonância e ficou mundialmente famoso. O Deming, só por curiosidade, eu acho que ele morreu com 100 anos. Dedinho da interação levantou de novo. Opa, Manda. Tem mais abraço que gravando, tu é um cara famoso. Olha, teus alunos te amam aqui, rapaz. Só falta vir uma carta de amor, velho. A tua mulher que se cuida. Manda vir dinheiro. Manda vir dinheiro. Conta pra pagar tem de monte. Ou cabelo. Cabelo? Não, aí é gente comum, vai ter um problema. Opa. Né? Não dá pra ver, mas se tivesse uma câmera aqui em cima, rapaz, não apresentava mais o programa. Mas vamos nessa. Olha só. Rogério Corrêa dos Santos mandando um hashtag Fala Gravando. Opa, meu irmão e padrinho. Opa. Tá aí, ó. Alisson Salvati Opa. mandando um abraço. Conhecido como Gordo. Grande Glavan, apreciador de uma boa cerveja. Isso. Tá aqui, beleza. Show de bola. A Nicole Grosch, a irmã do nosso colega Estevam Grosch, Ô, mano. mandou aqui algo que eu concordo com ela.
Eu até colocaria mais alguma coisa, mas no fato de a gente estar falando sobre administração, ela mandou o seguinte, ó, já disse e repito, a administração deveria ser uma disciplina ensinada no ensino médio. O que tu acha disso, Glavan? Talvez não um curso de administração, Não um curso em não si. uma disciplina de administração, mas pegar pontos gerais, lógica, né? A lógica. como um pouco da engenharia, a lógica, a racionalidade, um pouquinho de noções financeiras. Tem estudos que demonstram que 90% das crianças repetem o estilo de consumo dos pais. É claro que você tem que respeitar a individualidade, a grandeza de cada ser humano, o Roden, o uni e o verso, que é o universo, Roberto Roden. mas conscientizar a situação. 90% das crianças que crescem os pais com uma educação financeira conservadora, planejando, pagando à vista, repetem. 90% das crianças que veem os pais endividados Serão endividados. serão endividados. Respeitando a individualidade de cada um, é isso que acontece. Olha, eu posso Então, dizer que na minha família isso não ocorre muito, não é bem heterogêneo, mas enfim. Mas é uma regra geral, até uma até regra os geral. mais oprimidos acabam sendo os maiores opressores. É Com mesmo? certeza. Sim, mesmo? as crianças que são mais oprimidas não aprendem e para não fazer igual, elas acabam se tornando piores do que acabam sofrendo. Isso a maioria. Muito bem colocado. Então, não puxando para o meu lado, eu acredito que noções mínimas de engenharias, noções mínimas de direito, É isso aí. noções mínimas Essa- de administração deveriam estar. Porque Essa- nós não estamos formando empreendedores, não estamos formando pessoas racionais para pensar, que é o sangue que corre entre vocês, Não estamos formando engenheiros. artistas. Não estamos formando administradores. O que nós estamos formando? Cidadãos. Então, concordo com a Nicole. interação. Noções mínimas, talvez um pouco de empreendedorismo, lidar com o dinheiro. Aquilo que eu tinha em pleno regime militar, que era PPT, preparação para o trabalho, o SPB, pelo menos ali um PPT, uma preparação para o trabalho, comportamento, entrevista, currículo. Mas tu não acha que o engenheiro do século XX, que criou o século XX, que fez o século XX, da indústria do automóvel, Henry Ford, para a indústria aeroespacial, e aí nós vamos falar de uma figura emblemática, né, que tocou a indústria espacial americana, que é Von Braun, certo? Werner E von depois foi Werner von Braun, foi um engenheiro. Curiosamente, tá, o projeto Saturno, Opa! o projeto Saturno, ele era um Você costumava cobrar na prova de projetos isso? um foguete de um jato só. E os russos até hoje fazem com 3, tá? Só o Werner von Braun que fez com 1, tá? Porque os americanos também trabalhavam com 3, tá? E explodiram todos. Aí o Werner von Braun chegou e disse assim, não, nós vamos fazer com 1 e até hoje funciona. É um negócio impressionante o conceito. Mas nós temos aí toda essa construção do século XX feita por engenheiros, uma cultura de qualidade, uma cultura de estratégia, e de repente vai cair por terra no século XXI. Porque não parece que se espera mais isso no século XXI. Só finalizando aqui, Deming era estatístico e fez mestrado. Um pouquinho pra lá. Tá pegando na câmera ali. Um pouquinho pra lá. Isso, aí. Aí tá Só lembrando que Deming era professor de estatística, como você foi, Engenharia eletricista. e tinha mestrado e doutorado em matemática e física. Matemática e física, exato. A Demi era física também. Na fez época doutorado havia em física. o doutoramento em matemática e física, simultâneos. Paralelos. Paralelos. Bom, olha só, voltando aqui para as interações, tem mais gente falando. Agora eu vou trocar um pouquinho a câmera para mim aqui, porque Tá chegando o Rafael a hora. Glavan trouxe para gente fazer um sorteio aqui, um livro do Frederick Winslow Taylor, pai da administração pai científica. da administração científica, cujo nome é o próprio Princípios da Administração Científica. Um clássico. É Um clássico. Então, para quem quiser concorrer a esse prêmio aqui, basta fazer parte da interação. Mandou um recadinho ali, já está concorrendo. Inclusive, todo mundo que já mandou recado aqui já está na minha lista. Isso é um clássico, é fora Só- de série esse livro. só É um livro fora pra de série, constar. né? Então, Esse livro foi só- publicado em 1911, ano da morte de Taylor. Ah, Ele escreveu em 1903 Top Management, Administração de Oficinas, e em 1911 Princípios da Administração Científica. e ó, Taylor era Voltando- fora de série, né? Era a série de Taylor. as séries de Taylor. Séries Eu de acho que não é o Taylor. mesmo Não, Taylor. não, e Eu o sei, mesmo. tenho a impressão que não é o mesmo Taylor. Só pra Professor, constar. e tem ainda o Roberval Taylor. Só passando aqui algumas curiosidades, Taylor foi um campeão, o primeiro aberto de tênis dos Estados Unidos, em 1881 ele ganhou.
Ele era um tenista. Ele era tenista também? Era um tenista. E Taylor, na verdade, era um antimarxista. É mesmo? Taylor bateu muito forte na questão do marxismo. Sem entrar muito em questões ideológicas, que não é o nosso foco. Estava fervilhando a época, né? Até porque, estava fervilhando. Até porque Marx, curiosamente, ninguém se toca, mas Marx desenvolveu grande parte da teoria com Engels, e o Engels era filho de industrial inglês. Sim. E a base de Engels lá vem de dados dos Blue Books, que eram do parlamento inglês. Então, na verdade, Taylor, durante muito tempo, ele refutou pontos de Marx e teve muita incomodação com o sindicato, porque havia um salário fixo nos Estados Unidos e o operariado ganhava por uma remuneração fixa, independente da produtividade. Uma das primeiras questões que Frederick Winslow Taylor faz é propor um pagamento por peça. O sindicato cai em cima. Por produtividade, né? Ele queria pagar por produtividade e o sindicato cai em cima. Tanto é que ele vai ao Congresso norte-americano, responde perante algo que seria semelhante a uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Algo tipo como agora o do rapaz do Facebook ocorreu lá, que chamaram ele, né? E... Sim, igual o Howard Hughes também, por causa o Aviador, o filme excelente. Que teve um escândalo na aviação Exatamente. dele. Hughes, o homem mais rico do mundo até 1970, tá? Verdade. E a figura de Taylor, meus jovens, é algo que foi dado uma dimensão muito para a administração e pouco se discute para o lado filosófico. Existe aquele autor, o Jeremy Rickin, autor do Fim dos Empregos. Ele diz que o Taylor teria sido o maior, a figura mais importante, além da política, no século XX nos Estados Unidos. O próprio Peter Drucker, que ao meu ver é o maior administrador de todos os tempos. Que não era administrador. Era sociólogo. Ele dizia, se não fosse o Peter Drucker, não existiria o American Way of Life. O Dream of America, o estilo de vida americano, você ir lá ganhar, lavar prato, ganhar 40, 50 dólares por dia, comprar um carro, ter um Cadillac, financiar, isso tudo teria sido ganho com os usos da administração científica. Me parece o livro por ali. De Taylor. Se nós pegarmos o livro aqui, eu não sei onde é que está a câmera, então me permitam. A câmera está lá. Ela rotaciona. O início do livro do Taylor, o que acontece? O início do livro do Taylor é um discurso do presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, dizendo que os Estados Unidos tinham que ter um ganho de eficiência. Então, o que pouca gente sabe, estuda, lê, é a importância do Taylor para um American Way of Life. Hoje, aquele imigrante que vai aos Estados Unidos, se submete a questões de trabalho, todo aquele ganho de eficiência, padronização de processos, recrutamento e seleção, vem da seleção científica do trabalhador de Taylor. As nossas organizações, ISO, padronização de processos, é Taylorismo. É Taylorismo puro. Então, o próprio Peter Drucker disse que, ao lado de Henry Ford e Thomas Edison, Frederick Taylor seria um dos 3 maiores norte-americanos do século XX. É uma coisa que tu falou agora, falando em engenheiros do século XX, a gente não falou do Thomas Edison, que foi o cara que empregou da General Electric, o homem da General Electric. Que culminou, o maior pico de desempenho da General Electric foi com Jack Welch, outro engenheiro. Então, eu não conheço, mas enfim, aí agora eu gostaria de que vocês escorressem. Mas assim, eu sei, é um século XIX, não é? 19 e 20, né? Ele invadiu o século XX com a causa da briga do Tesla, né? A guerra das correntes. A guerra das correntes. As correntes elétricas será alternada, será contínua, mas nós temos um engenheiro, o professor Adriano até falou uma coisa interessante, nós temos um engenheiro, podemos considerar aí, o Sansumon, apesar de não ter uma formação acadêmica, ele demonstra as características de um engenheiro. É o cara que criou o avião, né? Conceitualmente, né? Sim. O tornou mais pesado, deu a dirigibilidade. Com propulsão própria, né? Exatamente. Então nós temos aí o Sansumon, nós temos outra trupe legal que é para falar de engenheiros. Nós temos os caras da HP. Opa! Os Hewlett Packard, né? 2 engenheiros que começaram na garagem, né? A história de garagem saiu com eles, né? Sim. Tá aí a HP, né? A história da garagem, a gente sempre lembra do falecido agora, o Apple. O Jobs, Steve Jobs. Né? Mas antes já tinha HP, né?
HP, bem. só para te ter ideia, HP é Mas- 41CV, era uma calculadora da década de 70. A questão de garagem também é uma quebra de paradigma da administração, porque tradicionalmente, professor Adilson, quando você vende uma organização, você entrega ativos tangíveis, mesa, equipamento, matéria-prima, fábrica. Eu fico imaginando aquela vez que os meninos do Twitter entregaram o Twitter por não sei quantos bilhões. O que eles entregaram? A senha de um provedor na Ásia, a senha de um provedor no continente americano. O mesmo próprio caso do Elon YouTube, Musk. né? Não tinha tangibilidade, É o não mesmo tinha caso estoque. do- Essa é é o a mesmo caso indústria do do YouTube. século. Sim, Exatamente o mesmo caso do YouTube. Indústria novo século. Vai vender né? o quê? O que tu vendeu efetivamente? A pergunta é, o que tu produziu para venda? como é que é? O que tu produziu para vender? O que eu produzi para venda? Não, é. No caso do YouTube e do Sim, Twitter. sim. O que tu produziu Entretenimento. de serviço palpável? Um serviço. Entretenimento. Um O próprio entretenimento. caso do Elon Musk, a Entretenimento. ascensão do Elon Musk é muito interessante, que a respeito ele tinha, na verdade, era um portal, como Claro. fosse um Terra da vida, sabe? Desses assim, o UOL, coisa assim. Ah, sim, ele ganhou 200 milhões, né? Ele vendeu isso Ganhou aí. uma banana de dinheiro, Case aí parecido- ele entrou no PayPal, que é É. um sistema... Depois Não. Continua, É. que é mais ou menos isso aí que eu ia falar. É, que aí ele entrou junto no PayPal, ele era CEO do PayPal, depois ele acho que vendeu a parte dele, saiu e aí sim explodiu digamos assim, Sabe, né, tu tá o falando patrimônio uma coisa, dele. Tu sabe que esse bate-papo aqui é muito interessante porque o processo dialético que a gente desenvolve aqui é interessante por causa disso. Sabe o que eu cheguei à conclusão agora? Que o problema não é se o cara é engenheiro ou não. O problema é que o cara que se propõe a fazer engenharia, curiosamente, ele já é um cara com uma tendência a gerar alguma coisa, a criar alguma coisa. Sim, sim. E aí é que a gente vê... Só um detalhe, o Elon Musk é físico, tá? É mesmo. Ótimo. Sim, Exatamente. o engenheiro sem bom senso, né? Entendeu? Não tem... Eu acho que ele é sem bom senso, mas Não, em já caso- provou para mim semana passada. Adilson. Fez uma clássica, né? Da Vinci era engenheiro. Hã? Da Vinci era engenheiro. Da Vinci era engenheiro, Se não pai de da engenharia graduação, mecânica. de ação. Quantas patentes ele teve? o Aliás, só esqueci de passar ali. Taylor registrou mais de 42 patentes. Ah, o Taylor tem patente, né? Pô, centenas de patentes. Um outro case parecido com essa história aí do Elon Musk é o próprio cara da Amazon, né? É Jeff verdade. Bezos. Também começou numa garagenzinha, um escritóriozinho minúsculo e tal, e aos poucos ele reunia coisa para vender dos outros. E aos poucos aquilo foi crescendo, até que o negócio tomou a forma que tem hoje, né, cara? Exatamente. Por isso, quando eu estou interagindo com os alunos da engenharia, eu noto, e principalmente em Criciúma, porque Criciúma tem um perfil muito curioso, tá? É muito parecido com com o perfil de Caxias do Sul. Nós temos, em média, né, em Sim, Criciúma, é verdade. um empreendedor a cada 19 pessoas. Isso é uma densidade alta. Isso é uma densidade alta de empreendedor. Eu Entendeu? não sei, eu não tenho É noção. muito alto, é muito alto. Não tenho noção, Entendeu? Então são pessoas que desbravam. Então o conhecimento da engenharia permite entregar para ele ferramentas. Por isso que talvez o gestor, o cara que entra na administração, talvez não tenha tanta coisa. Talvez seja isso que a administração, o século XX tenha sido feito pelos engenheiros. 2 anos atrás eu publiquei um artigo com um grande colega, Diego Passoni, um abraço. Existe hoje no estudo de empreendedorismo educação empreendedora e intenção empreendedora. O que se sabe na fonte nos Estados Unidos? A criança com 4 ou 5 anos, o pai chega e entrega, está aqui, ações da Bolsa de Valores. Você ensina aquela pessoa um pouco do sistema, que ela tem que meritocracia, mérito. O que se sabe? Quanto mais educação empreendedora, que pode ser empreender, de abrir o negócio, ou de intraempreendedor, fazer a diferença nas organizações, empreendedorismo no geral. De ser proativo, né? De ser proativo, quanto a busca da empregabilidade, como era nos anos 80. Sim. Quanto mais você instiga a educação empreendedora, que é aquilo que você me perguntou antes, né, da interação, que a administração poderia ser ensinada no ensino médio ou fundamental, que eu falei que poderia ser o direito também. O que acontece? Quanto mais eu faço a educação empreendedora, mais eu tenho a intenção empreendedora, que é o efeito, a consequência. Quanto mais eu mostro desde cedo que você é o senhor do teu destino, que a tua vida está nas tuas mãos, Exatamente. que é uma educação empreendedora, seja para empreender com E, ou intraempreender com I, que é interno, aquele que usa os mesmos conceitos dentro de uma organização, Perfeito. inovando, mais eu tenho resultado de inovação, que é o que a engenharia faz.
É só ler o conceito de Industrial Engineering, a engenharia de produção dos Estados Unidos, a ciência que usa a matemática, a física, a química para a melhoria dos processos da vida, da sociedade. Certo. E outra coisa que eu vejo bem diferente, tá? E eu falo isso quando eu dou aula para engenharia de produção. Há uma diferença clássica nos Estados Unidos entre administração e business administration. Business, que é negócios, e management, exatamente, que é gestão. Exatamente. Os caras dividem muito bem o que é uma coisa da porta da fábrica para fora e uma coisa da porta da fábrica para dentro. E o Brasil, ele produz um cara que ele faz um administration. Ele faz um... Não é nem business, nem management. Ele management. produz um cara para administrar um negócio da porta para dentro. Sim. Aí ele não sai nem bom em business, Não que sai é nem bom em innovation, business. novos negócios, Exatamente. e nem É o meio management, termo. que é gestão. É uma coisa É o impressionante meio termo isso, cara. preparado para migrar para as duas áreas num pós, alguma coisa desse tipo. E aí, Isso. aí o cara Se faz fosse, MBA. mas parece até do jeito que tu fala, até parece que é uma coisa que é boa, mas aparentemente parece que não dá certo, porque ele nem é bom nisso, nem é naquilo. Não, professor, o ponto de aí o vista cara geral faz um MBA. MBA é Master Business Administration. O cara tem que ser um mestre. E aí, no Brasil, o MBA é uma especialização, não é um mestrado. Só lembrando, nós estando aqui em Criciúma, Faiol era engenheiro de Minas. Ó, o engenheiro de Minas. Engenheiro de Minas. Que no Brasil, eu acho que só tem 2 lugares. Porto Alegre e Minas Gerais. A questão ali que o Adilson falou anteriormente de Henry Ford faz uma diferença fundamental para Taylor. Quem aqui viu na sessão da tarde, ou teve um professor de história que passou sobre a Revolução Industrial, o Ford, o Henry Ford, ele não tinha formação de engenheiro, mas ele pensava como engenheiro. Ele era um empresário, tanto é que ele cria os 3 princípios básicos dele, que é produzir mais rápido para colocar o produto no mercado e receber mais rápido. E é uma lenda a história que só produzia carro preto, é uma lenda. Carro azul. Na verdade, a cor preta na época, falando aqui para engenheiros, era que secava mais rápido. Era por isso que ele optava por isso? Era por isso. Isso é um detalhe que você lê no original em inglês. Tá. Em críticas, Henry Ford, ele produzia na cor preta, porque na época cada carro era 4 ou 5 minutos, secava mais rápido na cor preta. A Fórmula deu tempo produziu 17 milhões. Mas isso sim é botar sob estresse toda a produção, né? De maneira que você consiga... Estevão, ele Senhores. produzia um carro, ele chegou a produzir em 1912 um carro a cada 17 segundos. Presente? Caramba. Obrigado. Olha só. Temos uma interação muito boa e uma conclusão muito boa. Primeiro, Matheus Nascimento mandando um abraço. Para ti, Glavan. Matheus Nascimento. Matheus Nascimento, grande aluno. Né? Angela Arndt presente com a gente, falando que o programa está ótimo. Hoje é advogado, Matheus Nascimento, se eu não me engano, ele é doutor, área de direito. E a Angela Arndt interagindo com a gente. Professora Angela Arndt. Nossa coordenadora da engenharia de materiais. Professora de engenharia de materiais. E aqui nós temos a interação da Jéssica Lopes, nossa assídua. Lembro dela de assistir o programa. Bruxa de plantão. Ela tem a ponta dos cabelos loiros azuis. O negócio é interessante. Tá aí o motivo pelo qual o Adilson chamou ela de As bruxa. luzes Ela ficou meio brava, naturais, mas tá valendo. Jéssica, obrigado pela participação, mas a Jéssica falou o seguinte, ó, sobre a administração do Brasil, forma um pato. Tudo mais ou menos. Aí o Adriano mandou o seguinte... É realmente um pato. Não voa bem, não nada bem, não anda bem. Mas faz tudo. É tipo um laptop, né? O laptop é igual, né? Você imagina. Sou obrigado a discordar, professor Adilson. Sou obrigado a discordar. O laptop, dependendo do laptop, ele faz coisas Ele é muito bom. bem. Não dá. Meus jovens, então só para finalizar ali, qual que é a grande diferença, quem assistiu ali o Tempos Modernos de Charlie Chaplin? O trabalhador, ele ia atrás da linha de produção. Isso. Qual que é a grande sacada de Henry Ford? O trabalhador fica parado e a produção vem até ele. E aí você elimina a fadiga, que era algo que foi estudado por um dos discípulos de Taylor, que era o casal Gilbert, Frank e Lillian Gilbert. O estresse que você gera físico e emocional de correr atrás do trabalho é algo que desgasta, que leva ao retrabalho, ao desperdício de insumos, de energia. Então, qual que era a ideia de Henry Ford? Aliás, Henry Ford seria o pai do toyotismo. A Toyota vai e bebe na fonte de Henry Ford. Sim, tem histórias Qual que é a da ideia Toyota de Henry visitando. Ford? Eu pego o minério no sábado e na segunda ele já está transformado em um carro. Porque eu produzo rápido, entrego, recebo cedo do cliente e tenho dinheiro para pagar o fornecedor. Ao contrário de hoje em dia, que você paga o fornecedor em 30 dias e recebe do cliente em 120. Henry Ford trabalhava na ponta inversa.
Ele acelerava o processo, que era o princípio da intensificação, produzia mais rápido, recebia mais rápido para pagar o fornecedor mais cedo. Mas Ford era vertical, Fluxo de né? caixa. Mas Ford era vertical. Sim, Hoje a sim, indústria, sim, a indústria sim. automobilística é o contrário de Ford, né? Claro, claro. Quando é que Ela é toda acontece essa mudança? segmentada, toda Não, tô falando, tu espalhada. pega um Ford, tu tem o cabo de vela, o pneu, a bobina, tudo era Ford. E hoje a indústria automobilística nada é deles. Ah, mas isso eu acho que é um motivo Quando é que muda plausível isso? disso. Quando Na é que verdade, eu muda acho que o isso? motivo plausível é porque realmente Quando é que- fornecedores daquela época não tinham em abundância, eram mais escassos. Então ele viu o seguinte, pô, não tem ninguém para fazer essa peça do carro. Vou dar um jeito de fazer. Pô, pra fazer o pneu? O pneu era Ford. Não, mas ele deu um jeito. Surreal. É isso. Quando só. é que houve essa mudança da coisa? É o Sloan que entrou nessa operação? Porque tu sabe que, só por curiosidade, tá? A Ford nunca ultrapassou a General Motors em vendas nos Estados Unidos. Só ultrapassou quando o Edward Deming assumiu o controle de qualidade Sim, da sim, Ford sim. em 1980. Aí a Ford passa a General Motors em vendas nos Estados Unidos. Você acredita? Olha só. O que acontece? Essa lenda que o Ford só produzia carro preto é mais ou menos lenda. Não é que ele só produzia Não, ele carros produzia pretos. carro azul, vermelho, Ele tudo, né? priorizava os automóveis pretos. Henry Ford, durante muito tempo, foi um gênio do marketing. Ele criou um produto que todos queriam, fez um produto barato, só que ele esqueceu que o ser humano tem uma necessidade natural de se diferenciar. Ninguém quer ter a mesma roupa, os mesmos objetos do que os outros. Alfred Sloan, que foi o presidente da General Motors, que hoje dá o nome a uma grande revista de management and business, que é a Sloan Management, nos Estados Unidos, o que ele percebeu? Ele foi criando diferentes automóveis para diferentes necessidades. Então ele tinha a versão luxo, que era o Cadillac, e tinha a versão um pouco mais econômica, que seria a General Motors. E a cada 5 anos ele mudava uma sinaleira, mudava uma parte do carro. Opa, meu vizinho trocou, eu preciso trocar. Ele criou uma demanda, uma necessidade para que as pessoas comprassem e trocassem de Atualização veículo. do carro a cada periódica, né? O que hoje em dia é engraçado, porque você em abril de 2018, que é o ano em que nós estamos, você tinha o carro 2019. Isso é um absurdo. Aí né? eu me pergunto, o CAD como é chegou que- o CAD no Brasil chegou a interferir nesse Sim, procedimento. sim, Tá? sim. Como é que um carro em absurdo. abril de 2018 é modelo 2019? Adilson, você que dava aula de projetos. absurdo. Um carro A que em Fiat abril... chegou a lançar um carro com 2 anos. Sim, Aí sim, o CAD sim. interpelou e disse, não, para aí. É que- Não pode lançar um carro 2020. Sim. Como é que um carro que em abril de 2018 está produzido Isso é ele é marketing, 2019? né? O projeto é 2017. É que nem um jornal de grande circulação em Santa Catarina, que eu não vou citar o nome, que diz que é o de domingo, sendo que o classificados fecha na quinta e o editorial fecha na sexta e chega na tua casa sábado. Então não é de domingo? Não, tu pega com a data de domingo, mas aí o Érico Veríssimo diz que às vezes no jornal até a data é errada. Érico Veríssimo. Então o que acontece? O Sloan, quando ele cria necessidade, vai trocando, oferecendo cores diferentes. Ele, em 1940, ele supera o Ford. E desde aí, nunca mais a Ford encostaria na General Motors. Nunca mais. Nunca mais. Só com um Deming. Qual foi o erro de Ford? Ele foi engenheiro muito tempo, mérito para ele. Só que em determinado momento ele foi muito convergente, racional, baixar custo, processo. E ele esqueceu que o ser humano Que é a diferença. quer diferença. Qual foi a sacada de Alfred Sloan? Foi perceber isso e oferecer algo Com características diferentes. com características modelo. diferentes. Perfeito. Ele foi um dos primeiros engenheiros a usar um pouquinho do lado divergente. Ó, Sobre Sloan. depois eu Tem livro complemento. sobre isso, sobre... né? Tem livro Sim, do sim, Edward sim. Sloan. Tem? Alfred Sloan. Eu prefiro só antes assim, eu prefiro pensar o seguinte, em olhar o indivíduo. Claro, claro. Sobre isso aí a gente tem interações aqui, ó. Pergunta. Essa obsolescência programada é maldade das empresas ou é demanda do consumidor? Quem está perguntando? Não posso falar. Não pode falar? Então, eu Tá posso- dando interação. eu É posso o colaborar nosso com o colega, professor. é o nosso querido professor Adriano. Professor Rafael, vou conversar para ele. A obsolescência programada foi introduzida em 1920 por a General Electric. Lâmpadas.
Para lâmpadas. Sim, Pra a lâmpada lâmpadas. a gente já contou em algum programa. Para lâmpadas. A General Houve Electric convenção criou das obsolescência empresas programada. de fabricantes de lâmpadas. Inclusive a própria Jéssica Lopes emendou e falou o seguinte, ó, foi lembrado dos celulares, Sim. sempre mudando, inovando ou não. E quem quiser aí, Hoje- o público pode acessar a internet e botar a lâmpada centenária. Tem uma lâmpada Opa! do Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos que está acesa há 100 anos. Pode acessar que tem uma webcam filmando ela. E o filamento está escrito ON. E Verdade. hoje Pode a Apple acessar, lançou tá mais um ligado? modelo, inclusive, né? Hoje a Apple lançou mais um modelo. Hoje? A Hoje lançou mais um modelo. Pô, a Apple lançou o iPad Pro, o iPad normal, lançou os iPhone, lançou mais um modelo. Eles põem um pininho ali extra que não serve pra nada, pronto. O Lançou cara vai lá e... O maior celular da história dos celulares da Apple, Em tamanho. o maior em tamanho, resistente à água. Ó. Dá pra usar o WhatsApp embaixo no mar. Olha, eu quero comprar um da Caterpillar ainda. Caterpillar pá. Que coisa bonita, hein? Não, o cara- Botina ou... não, o celular. Já viu um celular da Caterpillar? Cara, celular da Caterpillar, Já. o que é o Nokia versão 1? Não. Assim, ó, é um celular que se tu É um Nokia desse. É eu entendi a resistente ao proposta. cataclisma. se tu cair de cabeça em cima dele de uma altura de 5 metros, tu te mata, o celular tá vivo. Porra. O cara com essa aí, com uma X800, aquela super lanterna, uma pederneira, o cara sobrevive ao mundo, ao fim do mundo. Ó, falando sobre disso aqui, ó, Joyce Gomes. Mas assim, ó, lembro do Adilson explicando obsolescência programada na aula de inovação. Baita mestre. Ó, Joyce Gomes. Opa. Muito obrigado. Gestão da inovação. Show de bola. Eu só aduziria e acrescentaria. Eu lembro do meu pai na década de 80, quando aquela TV era ligada, ela ficava fora da tomada, ela era ligada às 7 horas da noite para ver o RBS Aquela Notícias Telefunken. e era desligada às Telefunken, 8h30. Ela nossa. ficava 1h30 na tomada. Hoje uma TV ela fica 24 horas ligada na tomada, com 40 aparelhos plugados e cabos e HDMIs, e ela é ligada e desligada o tempo inteiro. Então é claro que existe a obsolescência programada, mas também existe um excesso de uso. Ah, com certeza. Isso é um princípio físico. Mas o Rafael, agora de um ponto de vista meu, tá? Agora eu tô falando eu, Leandro, né, que eu falo. Sim, senhor. Se o negócio fosse pensado para durar, ele duraria. Claro. Sim, haja visto Ponto, os né? equipamentos militares. Né? Ponto. Esse é o meu, Classe é o meu militar é ponto isso de aí. vista. Agora, Boa. a minha experiência de ter morado fora me mostrou algumas coisas que nós, ao meu ponto de vista, exageramos na obsolescência programada em alguns pontos. Desculpa, eu tenho que mencionar alguma coisa de política. Principalmente, um exemplo claro, estradas. Ao que me parece é o seguinte, a estrada é um negócio feito para durar. Tem que durar. Se eu tiver que reformar aquela porcaria todo ano, é um dinheiro público indo pelo ralo. Ponto final. Eu morei tempo suficiente fora para perceber que... Onde que você morou, né? Que eu Na desculpa. Alemanha. Morei na Alemanha, em Hamburgo, por 9 meses a primeira vez e 6 meses agora. Depois a gente conversa. Tá bom. Depois a gente voltou, conversa, foi tá? terrível, né? Depois a gente conversa, tá? Mas... Left you. Left you, te larguei. Abraço, Matheus Nascimento. Left you. Mas enfim, eu percebi que lá é o seguinte, ó, qualquer estrada, no mínimo dano possível, ó, é um reparo muito superficial, porque não precisa fazer aquela esburacada que a gente faz aqui. Porque assim, a fundação é muito boa. Percebe-se isso. Agora sim, aí volto a te fazer a pergunta. Se realmente programássemos o negócio para durar, duraria? O que é necessário durar e o que não é necessário? Essa é a minha pergunta. E aí? Olha, se algo durar muito tempo, ninguém compra. Comercialmente, você acaba com empregos. Voltando à indústria automobilística, se você voltar à década de 70, 80, 90, nossos pais e avós ficavam 10 anos com o mesmo Chevette, com o mesmo Fiat 147, com o mesmo geladeira, Passat, com a mesma máquina de geladeira, com a Fusca mesma máquina pé de de lavar. boi. Toda essa cadeia produtiva que você tem a venda, assistência técnica, garantia estendida, Pós-venda. E aí? pós-venda, produção, E aí? não E aí? existiria. Então E aí? há um mercado, concordo plenamente. Aí eu concordo plenamente contigo. É que porque o enquanto que a eu gente quis fala de dizer é que a única mercado- maneira de você se defender é fazer um bom uso. Sim. Mas eu concordo contigo do ponto de vista do mercado.
enquanto tu produz bens de utilização, e eu não sou leigo, eu não sou esse expert, não conheço nada de área de marketing e mercado, mas ao meu ponto de vista, a partir do momento que você trabalha com produção de bens que vão ser consumidos, a obsolescência programada tem que fazer parte, em certo ponto, do seu processo de produção e planejamento. Agora, em outras coisas, pô... A obsolescência programada foi Alfred Sloan. Inclusive hoje, antes de vir para cá, eu bati uma foto de um Ford de 1929 para mostrar para vocês. O que Alfred Sloan fez? O quê? Vai ficar 10 anos com o mesmo carro? Não, ele vai trocar cada 5. Não foi uma obsolescência programada. Não por Aquela falha. história de mudar o pisca, sim. Mudar o pisca, que agora não é mais novo modelo, é facelift. O carro a cada 3 anos bota um Botox, que é o facelifting, é o Botox automotivo. Não, é o mesmo carro, mesmo modelo, mas lembra uma vez que um automóvel, enfim, não dá para citar, mas ele mudou 3 vezes de modelo em 2 anos. Não, mas a Ford, Uau, tem um colega meu que diz o seguinte: existe o jeito certo de fazer as coisas, existe o jeito errado de fazer a coisa, existe o jeito Ford de fazer as coisas. Diz que, pô, te lembra do Escort? Tito Henry. O Escort? Sim, Cara, o opa! Escort, cada ano tinha um modelo, cara. Diferente. Puta merda. É um negócio impressionante, cara. Senhores. O Escort era uma coisa Gente, impressionante. só me permite ali. Era o famoso carro cicatriz, era um Escort. O Escort. O Adilson falou ali do Packard, que fundou a HP. O primeiro produto dele foi um oscilador de áudio. Até hoje E ele vendeu para o Walt Disney para um filme chamado Fantasia, de 43. E era engenheiro também. O Hewlett Packard, É considerado uma Mickey empresa de Fantasia. engenheiros. Tá? Sim, é uma empresa de HP é uma empresa engenheiros. Tanto que eles são ruins na parte estética, né? O Horríveis. design dele é horrível. Sim, é um As negócio calculadoras são... E eles fizeram o cartucho em 83. o cartucho... Cartucho ali em 83. Até hoje só trava a impressora deles, mas tudo bem. Vamos lá. Firma Senhores, Lexmark. faltam 9 para meia-noite, a gente tem que se ir encaminhando para o fim. O boteco fecha à meia-noite, o físico do boteco termina à meia-noite. Ele não pode Viu como se ter voa, mais- se professor? ter muito mais Opa! que isso. Vamos fazer até as 2h30? Meu Deus do céu. Aí a gente se mata aqui, a gente não vai embora. A mulher já foi embora com a minha gente- filha, eu tô livre. A gente dorme no bar, fica por aqui, a gente abre Próxima vez a gente começa a gravar 9h30, tu começa a ler comentários Olha, fictícios, eu finge que o pessoal acredito- tá Olha, participando. Já ao bom vivo. a gente fica sentado no meio-fio ali com os microfones conversando Ô, aqui Estevão. assim, tomando cerveja. Ô, Estevão, Só pra bom você é que puxar hoje um o calo Adilson pra falou fora. menos, né? Não, o cara que falou menos hoje foi o professor Alexandre. Não, eu tô só pensando. Já tá Vamos Eu lá. pensei em várias interações, mas eu Primeiro não falei hit- hoje. Não participou, Por favor. Não, vamos lá. Não. Toca. Pô, tô começando a ficar constrangido, professor. Primeiro rito de finalização do programa, então, quando a gente tem interação e temos sorteios, é fazer o sorteio. Beleza? O livro é um livro clássico? É O usado, livro mas é, um clássico. aqui ó, De quando esse livro? Princípios de Administração Científica. Nós não tem aqui exatamente a data, mas 1911 o livro. 1911. Está aí colocado pelo nosso querido Rafael Glavan, nosso convidado de hoje. A primeira edição. Temos Não, aqui- que esse Primeira livro é de edição. Não, 1911. exatamente. É, a primeira edição desse livro é 1911. Beleza. Temos aqui então várias pessoas. uma raridade, pra- né? Tu vai deixar eu fazer sorteio ou não vai? Desculpa. Puta que pariu. Eu achei que a Vocês tão Jéssica vendo? Lopes não vai ganhar. Vocês estão vendo, ó, cara. Sei Uma que a Jéssica hora Lopes- dessa eu vou sentar a mão nos cornos deles e vocês vão ver e sair voando daqui. Jéssica Lopes Vamos não vai nessa. ganhar. Olha só, a gente tem bastante gente para sortear e hoje quem sorteia o número é o próprio convidado, nosso caro Rafael Glavan. Te peço, querido Rafael, por favor, selecione um número entre 1 e 35. Qualquer número. Número inteiro, né? Não vai inteiro? falar, Número inteiro, por favor. Eu vou selecionar o dia do aniversário da minha filha, 15. Número 15, quem é sorteado é o Matheus Nascimento. Opa! Nossa, que Conhecido coisa, hein? como comunista. Vê qual é o signo do Matheus Nascimento, só para nós fazer uma estatística. Se o Matheus Nascimento estiver online aí com a gente, por favor, entre em contato Tenho com a gente certeza aqui e que- manda Ele é leonino. Posso contar uma curiosidade? Aí é contigo com ele, mas beleza, manda ver. tá Na valendo. época que o Adilson era meu nobre coordenador no curso de administração, o Matheus foi para a banca e apresentou um trabalho maravilhoso sobre Peter Drucker, que não deu tempo hoje, sobre administração por objetivos, APO, 1954, que foi o pai da GPD, Gerenciamento pelas Diretrizes, e que é o avô do BSC, Balance Scorecard. O primeiro membro da banca deu 10.
O segundo membro da banca deu nota 10. E o orientador dele, que era eu, dei 9,9. Só para ele não ir com nota 10. Até hoje, ele é triste comigo porque ele fechou a média com 9,99999. Ele, você não me deu 10. Um abraço, Matheus. Um dia você me perdoa. Show de bola. Então, Matheus, olha só. Para tirar esse livro aqui, então, não sei como é que a gente vai fazer. Por favor, faz o seguinte, ó. Entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, que aí é o instagram.com/física de boteco, bem fácil de achar. Adiciona a gente lá, aproveita, segue a gente, né? Faz nosso canal crescer aí. Entre em contato com a gente por lá, porque a gente combina a entrega do livro. Beleza? Então, dando sequência aqui ao processo, outro rito de finalização do programa, é claro, é o Adilson soltando a frase do dia. Bom, o Adilson já está enquadrado, junto com o nosso colega Gravan aqui, né? Nessa câmera aqui. Enquadra o Alexandre embaixo. Tá ali, já tá enquadrado. Pra deixar engatilhado. Não, hoje eu tô Tudo de enquadrado. leve, eu tô de leve. Tá tudo enquadrado. Então, Adilson, por favor, profira. Não, eu vou ter que... Eu tinha uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, mas vou para ele me lembrou de uma frase do Henry Ford. O Henry Ford dizia o seguinte, que se tivesse $1 no bolso, investiria tudo em publicidade, mesmo sabendo que 50% do investimento não serve para nada. O problema é que ele não sabe qual é os 50%. Foi melhor que aquela da voadeira. Que em terra de saci, quem dá voadeira, né? Qualquer chute. Qualquer chute é voadeira. Parece aquela música do Das Aranha, Novos Ditados, que eles trocam tudo. Lembram? Show de bola. Com isso a gente vai se encaminhando então pro Porra, processo. mas o que a gente ia falar, professor? Fala aí, professor. Não, Fala. hoje eu fiz um pacto de não falar. Qual é o pacto, Eu estou professor? triste. Pacto com quem, Você. professor? Vamos continuar, continua. Ele tá se segurando aqui Ele pra está falar se alguma segurando, ele está meio deprimido. Então vamos abrir o último rito de finalização, que é os abraços. Hoje quem abre a sessão abraços é o professor Estevão. Vai lá, Estevão. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está presente aí, agradeço as interações e a participação aí. Muito obrigado. Aí, claro, quero mandar um agradecimento, né, um abraço especial para minha irmã, Nicole, que estava aí presente, para o Agenor, para Camila, tá? Enfim, um abraço para todo mundo. Opa, pra todo mundo haja tempo, Opa, né, pra todo mandar mundo, abraço pra todo 6 mundo. bilhões, Pois é. 6. Não, e tirando 7,6 os micro-organismos, bilhões. todos, né? Sintam-se todos abraçados. Nossa, Quem segue, então, que com a sessão- romântico, professor. Quem segue com a sessão abraços é o nosso amigo Júlio Alexandre. Você, o senhor. Ah, não, achei que não ia mandar Sim, abraço o hoje. senhor. Não, o senhor vai ter que mandar abraço hoje. Mesmo o senhor estando quieto, calado, com as mãos nos Eu bolsos. estou impressionado. Por que ele ficou tão quieto? Será que é por causa da cor da camisa? Porque hoje eu tô de preto. Sozinho, Preto, silêncio, é que eu calado. tô vendo na câmera ali. Tá, Manda lá. um abraço pro pessoal aqui do bar aqui, que serviu uma pizza muito boa. Eles não estão ouvindo. Né? Fala alto que eles escutam. Hã? Fala alto que eles Um escutam. abraço. Muito obrigado, muito bom. Você é aperto de mão, né? Não, mas a mão tá onde? Não, não é abraço. Na mão tá no braço? Tá, mas Tá. não é abraço. É aquele negócio, né? Abraço. Braços. Sim, Existem o A é braços. uma negação, é Boa, não né? braço. Não. Sem braço. Sem braço. Estudou latim no colégio. Estudei. Muito não, bom. Estudei latim no colégio, grego, russo. Eu ia fazer uma piada. Não ia Hã? poder, pô. Fazer latim. Eu Porque estudei latim língua no do Camilo. cachorro. Tá, vamos lá, gente, vamos lá, que a gente não tem que sei, ir pra mas finalização. tá muita, a minha mente tá com uma bobagem muito grande, Eu assim. tô vendo que tudo tu que tá- eu vou falar é uma bobagem muito enorme. Professor, então, eu cara, prefiro o passar Júlio a bola Alexandre. pra professora Professor, eu Dilson. estou preocupado porque desde a reunião de NDE tu estás assim, Então, professor. mas o que é que está tá vindo acontecendo, muitas professor? coisas abstratas. Mas entendeu? troque, joga essas Júlio. coisas. Tá Ele uma- tomou chá de pelo menos- goiaba e ele segurou, entendeu? Pelo assim, menos uma prendeu. palhinha, vai. Não, hoje professor. não tem palha, não pode. Vai marcar muito. Cadê assim. o Luftal aí? professor, Tem que que tomar um medo é Luftal esse? aí, o Luftal. Nenhuma- Leite magnésia. Nenhuma espécie de palhaçada, nem Não, hoje palha não tem crua, palhaçada, nem não. palha... Não, Palha assada. Exatamente. Mas vai lá, quem segue com a sessão abraços é o nosso amigo Adilson. Vai lá, Adilson, é Bom, contigo. eu vou primeiro fazer uma errata, né? Porque eu mandei um abraço para o Rafael Zanetti, era para o professor Felipe Zanetti, a última vez. Tá? Ele disse, eu gostei do abraço, pelo que errou o nome, professor agora Felipe Zanetti. Gostaria de
agradecer, mandar um abraço para o pessoal da turma de elementos de máquina. Acho que agora a disciplina está começando a chegar no core, né? No principal, né? Principalmente os que fazem R2, né? Exato, alguns fazem R2, são os caras muito bons, inclusive tem alguns que tem até nome da indústria automobilística, Shelby, esses nomes invocados. Vi um Shelby Cobra esses dias, clássico azul com 2 faixas brancas, lá em Florianópolis, que barulhão. espetáculo. Bonito. Tem um em Florianópolis, exatamente. Sim, E gostaria de agradecer ao professor Alexandre, que hoje eu estava não conseguindo entender uma equação no livro de elementos de máquinas? No livro de elementos de máquinas eu estava ali, mas eu não estava enxergando. Eu acho que eu cheguei à conclusão que eu vou ter que botar um óculos. E aí eu estava assim, professor, é um quê aqui? Ele disse, professor, aí é um momento. Eu digo, não, mas eu uso o quê como carga? Mas é um problema seu, pô. Não é do Shigley. E aí embaixo estava o momento de inércia. Eu pensei que era ele, que era um comprimento, que era um baixo de alavanca. Era um I, pô. Então, gostaria de agradecer que o professor me elucidou o problema. E os alunos dele depois me corrigiram, porque eu esqueci de novo. Que bom, aprenderam, né? E aí me corrigiram na aula. Achei maravilhoso isso. Professor, muito obrigado. Realmente, muito obrigado. Gostaria de deixar esse abraço. Eu contrato eles para te corrigir. Show Eu de já bola. falo assim, eu sei o que o Adilson vai errar e você já fica pronto para corrigir. Show de bola. Antes de grande passar os abraços pro nosso querido Rafael Glavan, convidado de hoje, eu gostaria de compartilhar com o Rafael sobre um causo clássico do professor Adilson. Uma vez numa saída de aula, eu encontro ele antes de a gente pegar o nosso carro e ir embora. Ele falou assim, cara, esses dias eu estava passando uma prova ali para os alunos era uma aula para os alunos de Mecânica 2, e ele botou no quadro para os alunos resolver, professor Rafael, qual seria a mínima rotação que um motor deveria ter para tombar. Motor V8. Motor V8 para tombar. Agora tu imagina só o que passa na cabeça de uma criatura dessa. Eu botei ele calçado, um pedestal, botei e disse assim, qual é a rotação que o torque fazer o motor tombar no próprio pedestal. Você lembra de uma vez que nós pedimos para os nossos alunos calcularem as dimensões da Arca de Noé? Sim, isso eu falo ele. Sim. Eu pergunto para eles calcular a dimensão da Arca de Noé e a partir disso concluir se existiu Noé ou não. Boa. Não é tudo bem. Isso é tradicional da Adilson. Isso é tradicional. Um abraço também para o pessoal dos postos de combustível também, que tem amigo meu que costuma vir de viagem e não abastece e fica pelo caminho. Verdade! Eu esqueci! A zoada foi esquecida. Temos que mandar um abraço gigantesco. Especial. Hoje, um abraço super especial para aquelas pessoas que têm o dom, que têm a capacidade, que têm a magnificência de conseguir vir de moto numa Triumph, numa Bonneville e deixar acabar a gasolina na via rápida. Dia de chuva. Olha, Dia de chuva, dia de chuva. Caros, olhem a cara ainda. dele. Tá ali ele, ó. Se entregando. Olha, Ainda bem que foi lembrado. estragou Você o tem direito à nível. réplica. Já tá quebrada faz tempo, eu já tô acostumado. Só que eu vim num ritmo diferente na BR. Ele já está acostumado, é bom, né? Eu vim num ritmo diferente, eu enchi. Olha, eu acho que a autonomia da moto deve ter feito 9 por litro na BR, cara. Putz, Meu Deus. e costuma fazer 20 por litro, mas eu vim voando. eu vim numas velocidades aí que não pode ser ditas, mas enfim. Velocidade não pode ser dita, é bom, hein? Velocidades que estão no index. Eu sei que o seguinte, chegou, ela... Pum, parou. Putz. E aí, de repente, veio... Para quantas pessoas tu ligou, professor? Eu liguei para umas 4 pessoas, cara. Não, ligasse para toda a lista. Não ligasse pra mim. É verdade, não liguei. Ligou Não para o ligou pra Adriano, ligaste para o professor Júlio, ligaste para mim. Pra Jéssica, que era a nossa bolsista que estava trabalhando com o Alexandre lá e tal. Devia ter ligado para Jéssica Lopes, aí Vamos ela na resolvia sequência. um toque de Mecânica da pelinguim. depressão, quem sabe ele... Não, mecânica da depressão. Quem sabe ele se animasse? Vamos dar sequência então aqui, vamos pra finalização, vamos lá. Tava fogo. Quem dá sequência aos abraços agora é o nosso Rafael Glavan. Vai lá contigo. Bom, queria agradecer a todos vocês pelo convite, pela possibilidade de participar, a todos os meus alunos aí, colegas consultores e professores que interagiram. Queria mandar um abraço especial para o pessoal da AGE, Associação de Jovens Empreendedores, Giovanni Gamba, que é o presidente, o Ed Castanhal Filho, que é o vice, o Nicolas Martins, que é o diretor de Relações Institucionais, e o Gabriel Damiani, diretor financeiro, e especialmente a Camila Borges, que ontem eu dei uma palestra ali na Associação de Jovens Empreendedores sobre gestão de pessoas e foi muito bom. Um especial agradecimento aí para o Adilson,
Para o Adilson eu deixo 2 desafios, que ele conte aqui nos próximos programas as leis da atração, especialmente aqui para o pessoal que foi aluno dele que está interagindo, e que ele conte o episódio do enterro do nosso finado professor Thomas querido, sobre aquela presença metafísica que apareceu no cemitério. Você lembra? Foi uma situação onde nós estávamos no cemitério e apareceu alguém, 3 horas da manhã, e nós perguntamos se ele não tinha medo de estar ali naquele cemitério naquela hora. E ele respondeu que quando ele era vivo ele tinha. Foi um momento que nós saímos correndo para o carro, fomos embora. Não tenho medo, eu moro aqui. Isso foi um fato. Estava eu, você e a Sueli Waterkemper. Exatamente. 11 e pouco, quando o velório foi adiado. Nós fomos para lá e fomos avisados que o velório tinha mudado de horário. Tinha mudado. Nós, apareceu essa figura. Quando eu era vivo eu tinha medo de estar aqui. Nós só fomos dispersando de maneira extremamente... Isso é a turma do Penadinho, lá da turma da Mônica. Exatamente. Meu Deus. Meus jovens, foi uma grata satisfação. Tinham muito mais assuntos para serem falados. Da Vinci, Einstein, Jack Welch, que era muito mais divergente. Faltou falar um pouco ali de Ferdinand Porsche e André Citroën, que foram julgados por crimes por terem colaborado com as suas indústrias com o nazismo. É verdade. Mas, enfim, em outros momentos... Amicíssimo do Henry Ford. Amicíssimo de Henry Ford. Aliás, fez tanques de primeiro guerra automóvel... O André Citroën era chamado de Henry Ford da Europa. Sim, o primeiro automóvel 100% sem madeira. Sem madeira. Não, e a primeira suspensão a ar da história foi na Citroën. Também Sim, Citroën. sim. Tanto Então, que o C5 até hoje é um dos grandes clássicos aí da indústria automobilística. Então tinha outros centenas de assuntos aí, mas foi muito prazeroso estar com vocês aí. Que bom que eu consegui contribuir de alguma maneira num assunto diferente, que eu consegui proporcionar aí uma interação. E parabenizo a vocês por essa popularização da ciência, por esse esforço de chegar cedo, preparar o material e levar conhecimento para as pessoas. Parabéns a vocês, a instituição de vocês, a Unesc. Fico sempre ao dispor. Muito obrigado, especialmente ao colega Adilson pela possibilidade. Uma boa noite a todos. Show de bola. Bom, professor Rafael Glavan, muito obrigado em nome do Física de Boteco e em nome de todos os nossos espectadores pela tua presença, por ter aceitado o convite do nosso colega Adilson para vir aqui contribuir tão grandemente com o nosso programa, tá? Bom, eu vou mandar os meus abraços, que são os abraços padrão. Eu esqueci de mandar abraço para a Letícia e para a Sabrina. Esqueceu. Agora não pode mais. Te queimou, hein, cara? Tu te queimou, cara. Tu te queimou, cara. Tem chaveiro 24 horas em Criciúma? Que se ela é capaz de trocar. Eu descubro um pra ti. Não descobre, senão ela troca. Ah, bom. Então, tu tem uma esposa com nome de bruxa, né? Exatamente. Queria mandar um abraço especial para o amor da minha vida grande, que é a Sabrina, e um amor da minha vida pequeno, que é a Letícia. Tem que ficar bem também hoje, né? Show de bola. Assim como tu tens que ganhar teus pontinhos, eu também tenho que ganhar os meus pontinhos. Um abraço gigantesco e um beijo para minha querida Camila Madaloso Rafael Neckel, que sempre está aqui dando suporte pro programa. Quem faz as fotos que estão nas nossas artes sempre é a nossa querida Camila Madaloso Rafael. Obrigado pela participação aqui. Um obrigado gigantesco ao pessoal aqui do bar, que sempre serve a gente muito bem, né? Um abraço para todo mundo da interação. Um abraço para o Lombardi. O Rock hoje não pôde estar ao vivo, mas o Lombardi está aí. Tá jogando pedra em rolinha lá. Enfim, pedra em pomba dos outros. Não pôde estar presente, mas povinho do meu coração, por hoje era isso aí. Povinho do meu coração ficou tão meigo. Povinho do meu coração. Povinho do meu coração. Que horrível, cara. A frase do dia hoje não tem? Já foi? Pô, nem Oh, meu Deus. Ok. É que eu tinha mandado uma sugestão para Tá pensando no Havaí Não, ainda. foi boa. Antes da gente finalizar aqui, ó, nós temos agora um pedido do dono do bar. O dono do bar vai dar uma palhinha aí pra gente. Olha lá. Vai lá, Rafa, é contigo. Até porque o nome dele é diferenciado, né? É um nome bem diferenciado, Rafael. Né? Sim. Então, Oi, pessoal, boa noite. Queria convidar vocês para participar do segundo Festival de Cervejas Artesanais Gil do Sanga. Vai acontecer nessa sexta, sábado e domingo. Deixa eu passar os horários aqui certinho. Na sexta-feira, a partir das 18 até as 2 horas. No sábado, das 12 às 2 da manhã. E no domingo, das 12 às 18 horas. Pessoal, vai ter bastante atração, mais de 100
rótulos de cerveja, em torno aí de 20 cervejarias. Vai ter show nacional, no sábado vai ter acústicos e valvulados, na sexta-feira vai ter uma banda bem legal aqui na nossa região, que é a Banda Alheia. Então tá todo mundo convidado. Mais informações aí, só entrar nas nossas redes sociais e nas redes sociais do festival. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? É isso aí, então. Tá dado o recado do Rafa aí. Deixa eu só reposicionar minha cadeira aqui. Vamos, então, para o fechamento oficial do programa. Então, após meus abraços, com um agradecimento gigantesco à nossa Monastério Cervejas Especiais, que fica aqui na descida da rua Saldanha da Gama. Quem vem lá do bairro São Cristóvão e vai em direção ao centro. E também o agradecimento à banda Taxi Free, Criciúma, isso é muito importante. Criciúma, porque tem gente de tudo que é lugar. E também com o agradecimento à banda Taxi Free, que é a banda que solta sons dele que vocês vão escutar agora, depois da finalização. Nós ficamos por aqui. Esse foi o 20º episódio do Física Boteco. Física de Boteco. Para falar da engenharia do século XX. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço.